Isabela, eu dou aula na ENSP, faço pesquisa aqui na Fiocruz também. Além disso, eu sou militante numa entidade do Movimento Sanitário Brasileiro, que chama SEBS, que é Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que é uma entidade que já existe há 40 anos, 41 agora, né? Nossa companheira que também é sebiano. 41 anos, ela já vinha daquela luta de vários militantes, movimentos sociais, acadêmicos também, profissionais de saúde, políticos na área da saúde contra a ditadura, né, pela liberdade democrática na época da ditadura, na década de 60 já. Quando você tinha aquela coisa da medicina comunitária, que os militantes da saúde, inclusive os acadêmicos também, mas os movimentos sociais estavam pipocando nas periferias do Brasil, né, e muito também na área rural. Naquela época a gente não era quase... Hoje o Brasil é quase todo organizado em grandes cidades, né? Naquela época era muito mais rural. Você tinha um movimento importante na periferia, mas tinha um movimento muito importante na área rural também. E tinha essa medicina comunitária, tinha aquele pessoal ligado à saúde que ia até ou a periferia ou a área rural, e começou a se fazer um movimento muito grande que se juntou com outros movimentos contra a ditadura. E daí foi um desses movimentos que se organizou, alguns grupos se organizaram nisso que a gente, dessa entidade que se chama SEBS. Eu estou falando isso agora porque a minha fala hoje vai ser uma fala dura, vai ser pesada. Não é simples o que eu vou falar. Agora, eu quero que a gente lembre o tempo inteiro que se o SEBS e tudo que a gente teve na Constituição do Brasil em 88, se tudo isso começou a ser feito lá na década de 60, quem estava na década de 60? Eu não estava, eu não era nascida. Alguns de vocês já estavam. Quem estava lá lutando contra a ditadura não sabia que ia ter uma Constituição Federal que nem a gente teve em 88. Ninguém sabia, mas estava lá lutando. Ali se estava construindo, fazendo militância de base, e se estava construindo um projeto para qual país se queria. É aquela militância feita em todos os cantinhos, em cada associação de bairro, em cada luta para um postinho de saúde, em cada briga dentro de uma escola pública, na briga com as empresas, dos trabalhos. Essas lutinhas pequenas que a gente não percebe, que quando você olha ela com todos de fora, quem estuda hoje consegue avaliar que é isso que leva a uma possibilidade de, num momento do Brasil que você está saindo da ditadura, conseguir emplacar uma Constituição que nem a gente conseguiu emplacar. Então, isso eu estou falando porque, deixa eu lembrar o tempo inteiro que o que a gente está fazendo hoje, a gente não vai ver, eu não acredito, eu fiz ciências sociais, então eu estudo as sociedades, né, ao longo da história. Eu não acredito que a gente em 2018 vai ver resultado, mas a gente vai ver resultado daqui a 10 anos, quiçá daqui a 20. Então a gente tem que fazer muito bem feito o nosso serviço hoje, sem esmorecer, por mais difícil que seja. Então ligar o conhecimento qualificado, com uma luta insistente e persistente, no nosso dia a dia, na nossa base, cada um aonde achar que vai fazer com mais gosto e melhor. E fazer isso numa luta que vai juntando com outros movimentos maiores, é isso que vai levar a uma possibilidade. Em algum momento que a gente mude essa correlação de forças no Brasil e no mundo, que não é só no Brasil, né? A gente vai conseguir emplacar um projeto de esquerda mais consistente e que nos permita ter uma sociedade mais solidária e menos desigual do que a gente tem hoje, né? Na verdade, solidária e desigual são palavras muito fofas, né? Porque a gente está vivendo, né, gente? Então, assim, o que eu quero trazer para vocês hoje, uma discussão do que a gente chama de austeridade, tá? Eu pensei em 3 perguntas para a gente discutir, né? Uma é como que as políticas sociais são afetadas pelo que a gente está chamando de austericídio, né? Porque essa tal de política de austeridade, a gente fala que no fundo é um suicídio, um genocídio dessa agenda neoliberal no Brasil e no mundo. Essa é uma das questões que eu discuti também, o que é a agenda neoliberal, a austeridade, para nos ajudar a falar disso com mais propriedade, até para na hora da gente discutir e disputar com as pessoas o que a gente entende numa conversa e ajudar a gente a formar melhor a opinião que está no nosso entorno. E a outra é qual a relação disso com o setor de saúde. E aí vai entrar totalmente a relação com a saúde do trabalhador, totalmente vai passar por aqui, e quais as saídas que a gente tem, tá? Não vou trazer saída pronta não, viu, gente? Se eu tivesse, estava rica, não tem? Estava rica e feliz, né? Não estava aqui arrasada que nem todo mundo, mas... Isso que eu falo da austeridade está num texto, que é um texto que foi feito por um grupo bem grande ao longo dos últimos 3, 4 anos. Eu que coordenei isso, mas foi feito com o pessoal do IPEA também. Eu não trouxe para todo mundo, mas ele está disponível ali na internet. Eu trouxe o resumo executivo, se puder passando. Talvez dividir a cada 3 pessoas.
O texto é maior, são umas 50 páginas, mas a gente fez um resumo executivo para ajudar, justamente para que as pessoas queiram ler e ver quais partes desse resumo executivo que interessa, aí você vai buscar essa parte no texto, tá? A nossa ideia é transformar esse texto numa coisa com outras linguagens, daí é o porquê veio a história de eu ouvir falar aqui com vocês. A Daniele, que trabalha aqui também com o Fadel, ela também foi aluna minha esse semestre. E ela viu fazendo esse movimento em vários lugares, da construção desse texto, com várias mãos. A gente fez um debate grande lá na ENSP, com gente do Brasil inteiro. Aí mudamos todo o texto, a versão final, fizemos um seminário, assim, eram 3 horas de debate depois da apresentação do texto, com gente de militância do Brasil inteiro. Aí a gente mudou para a versão final e falou, agora que começa o trabalho, agora vem a brincadeira. O que a gente vai fazer com esse texto? Tem alguns núcleos do SEBS, ele é organizado em núcleos regionais, né? Alguns núcleos vão querer fazer videozinho, outros vão querer fazer quadrinho, e sempre com questões voltadas mais às pessoas que frequentam esses núcleos. O pessoal de pé vai querer fazer uma coisa mais técnica. Tem vários grupos, a Abres, a Brasco, várias associações da saúde também estão participando desse texto. É um texto, no fundo, já não é mais meu, entendeu? Eu coordenei esse negócio, mas tem muito na minha mão aí, mas não é mais só a minha mão. Então já é um texto que virou de todo mundo. Inclusive, se vocês tiverem sugestão para melhorar, é para mandar, porque a gente está tentando melhorar uma coisa que seja mais fácil de ler. A ideia era que fosse um texto mais, não é didática a palavra, mas mais acessível. Para quem não estudou esse treco da austeridade, que é difícil, eu li bastante para chegar nesse negócio, para conseguir entender e falar um pouco disso. Assim, a gente sabe que as pessoas não precisam ficar estudando isso para poder entender isso. Vocês estão entendendo muito bem na hora que o governo não tem dinheiro para pagar a merenda e vai ter que fechar a escola, não é? Isso todo mundo entende. Então não precisa estudar para saber isso, mas entender um pouco mais, e daí vem a ideia desse texto mais acessível, a gente acha que pode contribuir para fortalecer as lutas, tá bom? Então, assim, isso já é um pouco da pauta também de hoje, para a gente pensar, caso o Fórum Intersindical tenha interesse em construir alguma coisa ao longo do próximo ano, viu, Fadel? Eu estou super disponível a fazer junto. Se vocês quiserem fazer sozinhos também, se quiser que eu faça junto, faz. A gente pode fazer o pessoal do SEBS, da Abraço, da APS, fazer uma coisa mais ampliada também. Tem um monte de gente interessada em participar disso, tem outros acadêmicos que também querem. Então, assim, é a construir, como vocês acharem que pode ser mais interessante. Se não quiser fazer, que você só usa alguma parte do texto, entendeu? É o que fluir daí, tá? É CUS, é Cobertura Universal de Saúde, que é uma proposta muito safada que estão fazendo, que parece uma coisa linda, né? Cobertura Universal de Saúde, o universo das pessoas vai estar com saúde, né? Até Cuba assinou isso na ONU, mas assim, a hora que você vai estudar a proposta, você vê que é uma coisa esquisita. Esse panfletinho a gente fez lá no SEBS no ano, acho que retrasado, tentando explicar um pouco sobre a cobertura, nessa mesma linha. A gente fez um texto base, com várias mãos, bababá, ao longo de um ano, melhorou. Aí o pessoal falou, precisa fazer uma coisa que seja mais acessível. Aí fizemos ele, primeiro lugar que fui debater o texto, aí viram uma pessoa e falou assim, olha essa capa, isso aqui eu não posso nem mostrar para meus amigos, vão falar que é coisa de comunista, não vai querer abrir. Aí fala, putz, tá vendo? A gente não sabe fazer material para divulgar. Da gente é lindo vermelho com as mãos, mas aí você não acessa. Só que aí a gente não dialoga com a população que não é militante. É triste. Então a gente tem que fazer esse, mas tem que também fazer algum outro material para dialogar com o resto do Brasil que também quer saúde pública de qualidade para todo mundo, também quer educação pública. Gente, até a direita quer isso. Essa ultradireita que está no governo aí, não, mas os donos de banco não, mas o grosso, todo mundo quer. O pessoal vai para a Europa e fala, é o máximo. Você vai na Espanha, tem saúde para todo mundo, educação para todo mundo, de qualidade. Se for de qualidade, todo mundo quer. Como que a gente ganha essas pessoas para a nossa luta? Né? Acho que é isso que a gente vai ter que... Esse é o ponto, é o nó que a gente tem que avançar e melhorar como esquerda para conseguir, de fato, fazer com que as regras fiquem vigentes, que é o que está acontecendo. A gente tem a Constituição, mas não consegue fazer ela valer. Né? O SUS que está aí não é o SUS constitucional. É o SUS que deu para fazer na correlação de forças. Então, mostra que a gente está muito frágil ainda na nossa correlação de forças. A gente tem que se fortalecer de esquerda, entender o que é consenso e para poder ir toda a esquerda junto, com o centro também no que for consenso, que eu acho consenso. Aí é a minha opinião, eu acho que é luta por políticas sociais para todo mundo, de qualidade, eu acho que é isso que a gente tem que lutar e ir atrás. Tá? Eu trouxe um conceito que eu achei o mais fácil assim, de austeridade, para ajudar a gente a pensar um pouco da questão política, dessa história de política de austeridade. Né? Moralmente,
É aquela coisa que você sai da mediação, daquelas virtudes individuais, né? Que é você sóbrio, parcimônia, aquele pai austero, que guarda o dinheiro do salário para conseguir dar comida para a família, para garantir roupa para os filhos. A mãe austera vai lá, aquela mãe que só cozinha ainda, né? Naquela outra época de antigamente, que só cozinha e cuida dos filhos, então pega aquele dinheiro que chega, consegue comprar mais barato para garantir que os filhos vão para a escola. Essa é a imagem que a gente tem de austero, né? Uma coisa boa, uma coisa racional. Quando isso é transposto para o plano público, será que é assim? Né? Essa austeridade que estão propondo hoje, no plano econômico, ela é o quê? Na definição do Pedro Rossi, que é um economista da Unicamp, isso foi o que ele falou lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado, né? Fala que é uma política de ajuste fundada na redução, na diminuição dos gastos públicos e do papel do Estado, nas funções do Estado de induzir o crescimento econômico e promover o bem-estar social. Então, será que isso é a mesma coisa? Porque quando essa política de austeridade é proposta, ela fala que o Estado tem que ser menor, tem que diminuir o quanto gasta com política social, para poder ser sóbrio, para poder ser racional, para sobrar mais dinheiro. Isso numa casa é uma coisa, essa é toda a discussão que a gente tenta trazer. Isso numa política pública é outra coisa, tá? Só uma coisa, todo mundo tem claro o que é política social? O que são as políticas sociais? Políticas sociais são aquelas políticas, política pública social, né? Que a gente parte do pressuposto que são feitas pelo Estado, porque é para garantir coisa que é para o universo da população, para todo mundo. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, mas de preferência que seja para todo mundo. Então a gente já pensou uma política de habitação para garantir que todo mundo tenha habitação. Não precisa ficar só na Minha Casa Minha Vida, mas garantir que não precisasse chegar à Minha Casa Minha Vida, que antes disso todo mundo tivesse habitação. Isso seria uma política social de caráter universal, se fosse bem feita. A política de saúde, se o SUS funcionasse bem para todo mundo, uma bela política social. Então a gente pode falar. Educação, previdência, assistência, segurança. Tem muito programa disso, programa daquilo, que quando o governo se encerra, aquele programa morre. Mas esses programas são uma política pública, aí é a discussão. Se você faz uma política pública de Estado, mas que só aquele governo usa, ou se você faz uma política pública que é para toda a população e ela fica tão fixa e consistente que em todos os governos ele vai ter que fazer aquela política. Essa é a discussão. Qual política pública que nos interessa? É o que num governo chama Minha Casa Minha Vida, no outro governo chama outra coisa e é só para aquela população restrita? Ou é uma política que é para todo mundo? É uma política que faz o país crescer e todo mundo vai ter emprego, não vai nem precisar de ter um programa para a família ou entendeu? A prestação de benefício continuado, não precisa de coisas específicas, ou a gente vai fazer essas coisas específicas que aí vem o próximo governo e mata, né? Mata e destrói aquele programa. Como que a gente garante programas que sejam, não só programas, que sejam, uma política, que seja para todo mundo, para todos os cidadãos, é ligado. A política social que eu defendo, que muita gente defende, essa política social que a gente chama de caráter universal, porque para o universo da população, porque ela é ligada ao direito de cidadania. O direito de cidadania é uma coisa que vem lá do Marshall, lá há séculos atrás, que fala que esses direitos de cidadania são aqueles que a pessoa tem porque ela é cidadão. Não é porque ela é pobre, ou porque ela é negra, ou porque ela é mulher, ou porque ela mora numa área rural, ou porque... entendeu? Assim, é uma coisa... É porque você é cidadão. Então, o que a gente tentou fazer na Constituição Federal, que a gente chama de Constituição Cidadã, são políticas sociais para cidadãos. Então, saúde era para todo mundo, educação para todo mundo, previdência para todo mundo. Né? Está até previsto como que ia ser financiado a Previdência, ia ser 30%, toda essa seguridade ia ser 30% da seguridade, coisa que nunca foi feito no país, por isso está quebrada a Previdência, porque o próprio governo federal não pagou a parte dele. A culpa não é da gente, trabalhador, não, é o governo que não pagou. Então, assim, tem toda uma coisa que se previu como direito do cidadão. E acho que é isso que a gente tem que lutar para que ele não só exista, mas não só na Constituição, mas que a gente crie estratégias para que ele, de fato, seja implementado, tá?
que acontece? Essa política de austeridade, ela hoje está sendo implantada, não é só no Brasil, tá, gente? Infelizmente, isso quem está acompanhando alguma coisa já viu pelas falas que eu vi aqui, todo mundo está sabendo que isso está no mundo inteiro. Na crise de 2008, lá na Grécia, e na Espanha, né, a que chama de a bunda da Europa, quando começou aquela crise de 2008, os países mais ricos, né, a Alemanha, a Inglaterra, e mais liberais, que chama do liberalismo, né, que defende um Estado menor, mercado maior, defende as questões individuais mais fortes do que as coletivas. O que eles propuseram para a Grécia, para a Espanha, para a Itália, para Portugal, para essa parte de baixo da Europa, é justamente o que a gente chamou de política de austeridade. E aí, como ela começou em 2008, pouquinho depois de 2010, 2012, vários acadêmicos começaram a estudar o que aconteceu com esses países. Aí começa a pegar dado. E aí tem vários resultados, gente, muito interessantes, que para mim foi uma descoberta quando eu li isso. Porque você começa a ver que, não é só que eu acho que é ruim, você tem dado da ciência falando, olha só, em todos esses países tem algumas coisas em comum. Isso nos ajuda no Brasil para pensar, se realmente vão fazer essa política de austeridade, já que já estão fazendo com a gente, isso vai acontecer com a gente. Então a gente tem que entender isso, não só para pensar como lutar contra isso, mas até para se proteger, porque isso vai acontecer. Eu trouxe resumidamente, nesse texto tem isso detalhadamente, tá, desses resultados. Em todos esses países, você aumenta o desemprego e diminui a proporção de pessoas com planos privados de saúde. Lá já é muito menos gente, né, porque eles têm sistema de saúde melhor nesses países. Você diminui o gasto público, que aliás é isso, é a política de austeridade, né? Com as políticas sociais, em saúde, educação e previdência, isso tem em todos esses países. O que piora? O índice de desenvolvimento humano, que é aquele medido com habitação, saúde, educação, então o IDH, né, piora. O índice de Gini, que é a concentração de renda da sociedade, piora, então essas sociedades ficaram mais desiguais. Tudo isso vai acontecer com a gente. Já está acontecendo, aliás. Aumenta a população sem teto. Alguma dessas coisas a gente foi buscar dado no Brasil. População sem teto a gente não consegue pegar ainda em dado em sistema. Aumenta problemas, a população com problemas de saúde mental. E aí você começa a ter, em decorrência, né, da dificuldade de pagar financiamento da casa e até para os bens básicos, né, que é o custo que eles chamam de custeio. Aumenta o número de homicídios por auto infringimento, né, que é o que a gente chama de suicídio. Então você aumenta isso nessas sociedades, fortíssimo, isso na Grécia foi muito forte. Aumenta a proporção de população dependente de droga e de álcool. O uso abusivo de álcool aumenta assim, enormemente, aumentou nesses países. Em saúde especificamente, aquela saúde mais tradicional, aumenta a transmissão e incidência de HIV/AIDS. Na Grécia, gente, eles fizeram a estupidez de acabar com um programa de redução de danos, que era distribuir seringa. Só que a Grécia é um centro turístico do mundo, né? Não só da Europa. Pensa, a Grécia, né? Onde tem aquelas coisas lindas, maravilhosas, né? Dos deuses gregos. Você vai lá, Atenas, vê aquelas coisas todas. Tem gente, o mundo inteiro vai viajar. Quem tem dinheiro vai lá passar lua de mel nas ilhas gregas. Então você tem turista a rodo. Turista também usa droga. Aí você imagina dentro da Grécia, sem distribuição de seringa, você começa a ter o quê? Aumenta a transmissão de HIV. Os turistas vêm, vai ter também aumento da transmissão de HIV, as pessoas transam. E aí, o que vai acontecer? Aqui no Rio isso já acontece, que a gente já quase não tem essa política de redução de danos de seringa desse jeito que a Grécia tinha. A expectativa da projeção para os próximos anos era que a Grécia se tornasse um epicentro de transmissão de HIV para o mundo. Isso são estudos de economistas europeus, tá, gente? Não sou eu, não, tá? Não sou eu que estou falando isso. Você vê que loucura que eu cheguei a isso. Tuberculose começa a voltar mais forte na Europa, aqui no Brasil já está vendo, isso com dados aqui a gente está vendo, já está aumentando. Inclusive da resistente, está pegando a classe média. Eu estou quase achando, assim, não posso falar que é bom, mas estou quase achando bom que para ver se a classe média acorda, que vai chegar na classe média também, né? Tem que acordar para o que está acontecendo. Hanseníase também aumenta. Número de vacinas. Em 2015, aqui na Fiocruz, a gente já sabia que ia diminuir o número de vacinas, porque a gente já sabia que a produção já estava menor. O governo já estava segurando o orçamento. Então já começa a ter diminuição de vacina, mas a população não pega isso, né? Porque você acha que está indo, tem um pouco mais de dificuldade, mas vacina, mas você não vê o dado de que é da cobertura exata de quem vacinou, né? A população não percebe que está diminuindo a população vacinada. Vai perceber daqui a 10 anos, quando vê que o perfil de doença mudou. Porque a gente vai ter doenças que tinha para deixado de ter, né?
que mais? Para o Brasil, tudo que a gente tentou fazer, a maioria das coisas a gente não conseguiu pegar em dado, mas um desses economistas que é da Inglaterra e um outro italiano, que estão trabalhando com esses grupos de economistas que estão estudando austeridade lá, estão fazendo estudos para o Brasil. E assim, por coincidência, eu fui numa oficina da Organização Pan-Americana de Saúde, segunda-feira, lá em Brasília, e estavam esses dois. E eu vi os dados deles. Um dos estudos que eles fizeram, que eles estão projetando o que vai acontecer. Eles viram que vai morrer até 20 mil criancinhas até 2036 por conta dessas doenças, daquela doença de pobre mesmo, desnutrição, diarreia, aquela coisa que só tem assim, lá no interior das Alagoas, que já não tem mais aqui quase, que é muito pouco, vai voltar a ter a rodo. Porque eu vou falar que no Brasil, com a emenda constitucional 95, a gente já tem austeridade, na verdade, desde 1990, quando, né, a Constituição fala para ter sistema público e não dá o dinheiro que tem que dar, tem que ter previdência, não dava todo o dinheiro que tinha que ter. Já era austeridade. Mas agora está pior. Só que agora a gente tem dado para dizer, provar isso. Então, assim, se esses economistas super top de linha só estudam isso, estão falando isso, a gente pode falar isso com tranquilidade. Quem quiser ler esse trecho do texto, ajuda um pouquinho. Se quiser depois conversar também, me ligar, tem o e-mail aqui, tá? Mas é exatamente isso. E isso é o que a gente consegue ver agora, né? Tem estudos do IPEA. Não sei se vocês lembram no ano passado, que a Fabiola, que é uma das pessoas que ajudou a fazer o texto, ela tinha um cargo no IPEA, na hora que ela publicou um estudo do IPEA. O IPEA é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ligado a um dos ministérios do Brasil, do governo federal. Eles fazem notas técnicas, então é super técnico, super assim, número, assim, não é, nem todas a gente consegue ler com facilidade, não. Mas a Fabiola, o Rodrigo Benevides, o pessoal lá fez alguns estudos, eles viram que se realmente essa emenda constitucional número 95, né, que prevê ter um teto para tudo, né, no orçamento, tudo menos pagar juros de dívida, né, até 2036, a gente vai perder até lá 740 bilhões do SUS. O SUS vai perder 740 bilhões. A assistência social vai perder 870 bilhões. Vocês conseguem imaginar o que vai acontecer em 2036? A gente não vai estar que nem na década de 70. É alguma coisa muito pior. Então, assim, eu não sei se até 2036 a gente vai ter força política para mudar isso, mas a gente tem que olhar isso e pensar como que a gente vai ser construído para a hora que tiver correlação de forças a gente mudar, mas mudar com um projeto consistente que fique, entendeu? E com a população inteira junto, que não se perca a primeira crise política e econômica. Que é o que está acontecendo na Europa. Por mais que tenha austeridade lá, a disputa é muito maior. Na hora que falaram que ia terminar com o sistema de saúde, Espanha, a Grécia teve menos força, mas Espanha, Portugal, ricos e pobres foram para a rua. Falaram, não vai mexer no nosso sistema de saúde. Mesmo assim mexeram, mas não destruíram, que nem estão destruindo o nosso. Então é essa luta da população que é o que pode nos salvar, não tem outra saída. Nenhum país teve esses sistemas que tem sem luta. Esses dados, a senhora disse 2026 ou 2036. É porque a emenda constitucional número 95, ela prevê por o número de anos que o cálculo vai até 2036. Né, como foi em 2016 que ela foi publicada, são 20 anos. E a sociedade apoia os termos. Exatamente. Agora, a sociedade, vírgula, porque quem no fundo apoia mesmo são os mais ricos. Se você olhar a classe, quem não tem trabalho formal e não consegue ter plano de saúde e usa o SUS para tudo, por mais que reclame, eles sabem o que é o SUS. E sabem que em algumas coisas funciona bem. E aonde o SUS funciona bem é muito bom. Então, assim, se a gente consegue pegar essa pequena parte da população que não está usando o SUS e que está indo para o plano e brigando pelo plano, aí é onde entra o Fórum Intersindical. Que quem é essa pequena parte? São os trabalhadores formais. Quando esses trabalhadores formais têm o plano e brigam pelo plano, eu não estou falando que a gente tem que jogar, quem tem plano aqui tem que jogar o plano fora agora, mas a gente tem que entender como está sendo manipulado. Porque quando a gente tem o plano, a gente deixa de lutar pelo SUS. Então, se eu, Isabela, tenho o Fio Saúde aqui, a cada consulta que eu faço no Fio Saúde e não faço no SUS, eu deixo de estar brigando para o SUS ficar melhor ali na ponta. Eu deixo de ter mais força na minha militância para lutar pelo SUS. E deixo de estar conversando com aquelas pessoas que estão ali no SUS. Então é uma estratégia que, de um lado, a gente tira a população que é formadora de opinião para dizer que o SUS tem uma parte boa e que pode melhorar, e que lutar para ele melhorar. E de outro lado é um estelionato, gente. Por que o plano é um estelionato?
que a hora que se aposentar, nenhum de nós vai ter plano de saúde, que a gente não vai conseguir pagar mais. Só lembrando que a austeridade para quem, né? Porque os dados mostram que nunca na história do mundo os bancos lucraram tanto quanto agora. Então, para eles não tem austeridade. A austeridade é para as políticas sociais, que são as que servem a nós. Né? Então, é isso, por isso que é importante entender aquele conceito lá de austeridade. Austeridade para quem, cara pálida, né? Na verdade, esse plano de saúde que o trabalhador hoje tem disponível para ele, e ele paga uma parcela disso, descontado do trabalho dele, para usar esse plano. Esse plano tem um valor hoje. Quando o SUS vier a terminar, acabar, esse passa a ser uma oferta mais difícil de conseguir, né? Agora, gente, deixa eu falar. Essa coisa do plano que você falou é importante. Eu acho que é isso que a gente tem que usar no nosso trabalho de base. Quando eu falo trabalho de base, não precisa necessariamente você estar num partido, estar numa associação, mas é na tua conversa com a vizinha, com todo mundo, entendeu? No teu trabalho. Se a gente explicar para as pessoas, todo dia, está explicando que é um estelionato, que não vai servir para ela o plano, mesmo se serviço não ia cobrir tudo. Se a gente explicar isso, a gente vai mexendo com as pessoas no entorno. A gente tem que ir ganhando as pessoas para perceberem que eles estão numa roubada. Porque se não lutar pelo SUS agora, daqui a 20 anos não vai ter um SUS melhor. Mesmo quem está aqui nessa sala, eu garanto que não comem da própria comida, que é o SUS. Tem uma outra questão, eu sempre dizia. O antifalecido Amaral Neto se acidentou, depois veio a falecer. E aí ele se acidentou na serra, ali na serra, J25, que é Paracambi, subindo para Vassoura, fechando, tá? E aí, conclusão, Amaral foi parar lá no hospital de Laje, no Paracambi, sistema 1. Na hora que tem um acidente, quem acorda na rua? É o plano de saúde. Mas vejo também que um dos problemas do sistema único, eu falo muito na minha vivência, é gestão. Agora não é só gestão, né? Porque quando você faz uma boa gestão, se os funcionários não são funcionários bem remunerados, que estão lá há muito tempo. Hoje, com as OS, o funcionário ele não tem um vínculo com o SUS, né? Ele tem com a empresa OS. Então, ele fica um tempo, tem aquele contrato, depois ele sai. É diferente de um funcionário que está lá o tempo inteiro e está tendo curso bem pago. O cara que... Você vê quando é um funcionário de carreira, outro dia eu estava fazendo uma reunião com 2 funcionários de carreiras aqui do município do Rio, sabe tudo do município, sabe como funciona, sabe, entendeu? E olha que mal pagas, né? Então, assim, na Fiocruz a gente é bem pago. Se todos os funcionários fossem bem pagos, nem na Fiocruz, na ANS, que é uma agência circuladora de plano, é bem pago, melhor que a gente, inclusive. Se os funcionários públicos fossem bem pagos, ele é um cuidado do Estado como merece. Então, também se fazer gestão com os funcionários, do jeito dos trabalhadores, do jeito que são tratados, sem capacitação, maltratados e sem bom salário, também a gente não pode só botar a culpa neles na gestão, porque eles também, no fundo, eles acabam sendo os heróis do SUS, porque a gente tem o SUS sem financiamento, sem valorizar esses profissionais, e mesmo assim eles ainda mantêm. Então, no fundo, eles são os heróis que estão mantendo o SUS, né? É muito complexo. Primeiro que população é essa? É uma população que vem sendo educada há anos, né? De forma, vamos dizer, deseducada politicamente. É uma população que não tem como você contar, porque ela não tem uma visão política do que está acontecendo. Eles não têm noção. A frase é essa: não tem noção do que está acontecendo, apesar de toda a informação, de toda a mídia, de toda a internet. Mas a mídia não conta isso. Exatamente. Esse debate fez no meio da mídia. Não se tem. E aí, assim, quando você fala crise para quem? Eu estou numa fase também que eu já estou perto, aposentado, né? Estou na aposentadoria. E tem plano de saúde, só que eu não vou conseguir ficar. Vou ter que sair e não vou pagar. Não vai ter condições de pagar, vou ter que ir para o SUS mesmo. Realmente, meu sindicato não faz esse trabalho. Essa fala sua foi muito boa. A gente começar a tentar fazer uns folderzinhos, tipo umas cartilhas para os trabalhadores, falando que isso é um encontro. Porque o cara, ele não vai ficar... E aí você pode dar o teu exemplo, agora eu vou para um SUS para o qual eu não lutei, podia estar melhor do que está. Mas não é culpa da tua pessoa, isso foi manipulado no Brasil inteiro, né, gente? É desconto para as empresas, no imposto de renda, desconto para as pessoas, né? Você não consegue conversar com ninguém, porque a esquerda vira uma polarização tremenda, você não consegue diálogo com ninguém. Tá tipo assim, uma célula resistente a você falar sobre SUS, direitos trabalhistas. Mas se você falar isso com uma pessoa, é comunista, não sei o que.
não é nada disso. Isso. Em 2004 a gente tinha que ter se mexido. Porque em 2003 o Lula estava com 80% da população junto com ele. Quando em 2004 ele não conseguiu implementar, talvez não por vontade dele, isso ia ser avaliado, né, no estudo isso, mas tem várias correntes estudando. Mas quando ele não conseguiu implementar o fortalecimento das políticas sociais tal como se queria, né, universais, era a hora da população ter ido para a rua. Ali a gente ficou quieto. É isso que a gente vai ter que aprender, como que a gente fica naquele projeto. A Argentina ontem a pessoa foi para a rua, suspenderam a reforma da Previdência da Argentina. Então tem como resistir. Agora, como é que a gente vai ligar as pessoas? Como é que a gente vai ligar os sindicatos? Como é que a gente vai ligar a população? Agora, gente, vocês estão ligados ao grupo mais organizado que existe no Brasil, que são os sindicatos. Que não é à toa que é tão pipocada. A Argentina são poucos sindicatos. O que vocês vão ter que pensar é como organizar os sindicatos entre si, porque não existe outra organização melhor no Brasil. Então, é a ligação. Eu não vejo outra saída. Não vai ser com grupos individuais de população que quer que o SUS seja fogo, população que quer que o SUS seja azul, que quer que o SUS seja cor-de-rosa. Não vai ser isso. Vai ter que ser essa coisa do. O que é o eixo principal das pessoas? É o trabalho. Então, eu acho que vocês estão com a faca na mão. Falta o queijo. Vai ter que construir esse queijo aí, né? Então, por isso que a gente tem que se organizar. Não adianta, a população não está com o ouvido aberto para isso, mas é um trabalho contínuo, né? A gente tem que construir como fazer esse trabalho, essa metodologia também eu não sei. Acho que a gente está aqui para isso. A gente, no momento, a gente estava 2 anos atrás, já te passo, 2 anos atrás a gente está pensando em resistência, né? 2013, 2014, resistência. Eu acho que 2015 para cá não é mais só resistência, tem que começar a formular o que a gente quer. Agora, a gente tem que querer formular, a gente tem que começar a propor. Está na hora de começar a propor, gente. O que é esse queijo? Quanto de sal, quanto de não sei o quê, quanto de leite. Hoje começa rascunhar. Tipo, o que vocês podem fazer entre vocês aqui? Rascunhar um projeto do que seria saúde, se vocês pudessem escolher, botar se o Ministério da Saúde chamasse vocês agora para serem os cargos do Ministério. Qual era o projeto que vocês tinham escrito? Quando veio em 76 aquele texto lá, que era SEBS e Abraço, que é o texto, chama Questão Democrática, que virou depois o texto que está na Constituição, ele tinha sido escrito ao longo dos 15 anos anteriores. Se o pessoal não tivesse ido escrevendo, não tivesse aquele texto ali consensuado entre vários grupos de esquerda, quando eles conseguiram emplacar que teve um evento que teve um simpósio no Senado, não tinha aquele texto pronto. E aí não teria emplacado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, não teria emplacado na Constituinte, não teria virado Constituição. Então, pensa, ao longo de 76 até 86, Constituinte, 88, 12 anos. Para isso, ficou mais uns 15 fazendo o texto. Ou a gente começa a escrever isso agora, e talvez vocês aqui possa ser um bom começo pelo Fórum Intersindical, o trabalho que já tem, a confiança que já tem, ou na hora que a gente tiver uma possibilidade de botar o texto na mesa, a gente não vai ter o texto. Que é o que eles querem, que é a esquerda dividida. Eles estão conseguindo. É algo tão bem arquitetado que nos coloca para baixo, moralmente para baixo, e nos coloca um contra o outro. Aqui todo mundo começa a acusar entre nós mesmos da esquerda de sermos culpados e responsabilizados. E isso é um equívoco imenso. Esse trabalho de chegar a cada grupo ou a cada lar para mostrar o que você enxerga, para mostrar que existe um outro lado, é fundamental. Então, quando você fala assim, os sindicatos, realmente os sindicatos é uma arma poderosa, mas também faz parte da sociedade, e também os sindicalistas se contagiam e começam a achar que tudo se resolve por sindical. Quando eles sabem da importância dos sindicatos, eles vão lá atacar o sindicato onde ele é mais vulnerável. Quando o capital ataca o SUS, na verdade, nenhum capitalista quer destruir o SUS. O SUS é muito maravilhoso para os capitalistas. Quando se tem aquele espaço de saúde privada de prestar serviço, ele vai ser destruído pela nossa lógica, mas vai atender ao privado. E é importante isso. Está sendo plantado há muito tempo que o SUS tem que acabar, que a educação tem que ser sem partido, e uma série de coisas que a gente está há muito tempo olhando isso. Saúde do trabalhador só para doido mesmo. Mas não é para deixar de brigar, né? Mas tem que fazer. O que vai fazer com a briga? Não pode chorar, não pode morrer em si mesma. É bom ver pessoas mais jovens aqui, que saiam daqui. Todos os dias da nossa vida tem que ser para defender o SUS, para defender o país, a democracia, todos os dias em qualquer lugar.
Agora, você fez uma fala sobre o SUS que está aí, que é útil ao capital. A gente tem que lembrar qual SUS que a gente vai defender. Eu acho que esse é o desafio. Porque o SUS que está aí, ele é o governo pagando com dinheiro público o serviço privado. Ele compra do privado. Por isso que ele é muito... Eu achei fantástico o que você falou. Ele é útil ao privado. Então, para esse, também não quero só mais dinheiro. Eu quero mais dinheiro para qual SUS? Para um SUS público. Isso também tem que estar na pauta da população. A gente quer mais dinheiro, mas só aplicar no que é público do SUS, não no que é privado, que é uma parte importante. Eu acho que a gente não precisa organizar o texto, um texto novo. A gente precisa resgatar os princípios desse texto. Né? A gente precisa deixar esse texto mais palatável, mais próximo a essa população. Porque aí a gente não pode perder tudo isso que a gente acumulou desde a década de 70 na construção desse processo. Né? Então, acho que o que nos falta hoje é justamente isso. Eu concordo, essa unidade. Existem muitos movimentos. Existe uma força hoje, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, que é o movimento dos trabalhadores da atenção básica. Né? Esses trabalhadores hoje estão mobilizando. E muito. Porque eles estão vendo que está fechando tudo. Eles são um ator fundamental. A gente não pode ser inocente aí novamente, por quê? Porque esses projetos privatistas hoje, eles estão avançando tanto que eles têm proposta para o SUS. Aqui a austeridade nós defendemos. Eles vão para a televisão dizer que o Estado tem que ser enxugado. Mas como? Enxugar para quem? De que forma? A gente podia enxugar os juros, né? Diminuir o lucro dos bancos e aí pode aumentar o resto, né? No tempo o SUS foi se perdendo. E hoje, pouco você vê no sindicato alguém discutir o SUS, a não ser para falar mal. Como se o SUS não atendesse ninguém. Como se os hospitais da rede do SUS estivessem abandonados sem ninguém. Eu fiz um resuminho aqui, grosso modo, de algumas coisas bem gerais. Olha só, o que desde da Constituição, que não é só o SUS, toda a Constituição. A gente diminuiu a taxa de mortalidade materna e a de mortalidade infantil, que são taxas usadas para dizer se um país é pobre ou não, né? Assim, se é pobre de uma redução, né? Se você quer comparar a África com outro país, países mais pobres da África, você usa esses indicadores. Taxa de desnutrição em criança, a gente diminuiu muito no Brasil. A gente diminuiu a ocorrência de doenças infecto-contagiosas e parasitárias, que é outra coisa de país pobre. Aumentamos o controle e a prevenção de HIV/AIDS, de doenças imunodeprimíveis. Aumentamos a expectativa de vida. Tudo isso é a Constituição Federal, nesses 30 anos. Aumenta os idosos, o envelhecimento populacional, a população em idade ativa, a fecundidade, tudo isso a gente aumentou, que é a coisa da transição demográfica, né, da pirâmide, o país começa a envelhecer. A proteção de tudo. Bom, o lado bom para o capital é que isso vai diminuir agora, que a gente vai morrer tudo, né? É tragicômico, né? Só rindo, a desgraça. O Brasil tinha saído do mapa da fome, vocês lembram? Acabou de voltar, né? Mas diminuiu a quantidade de pessoas que viviam na miséria e na pobreza, embora os muito ricos tenham ficado mais ricos, mas quando você olha o indicador geral de desigualdade, ele tinha melhorado porque é tanto miserável que deixou de ser miserável que conseguiu melhorar o indicador, apesar dos muito ricos continuarem mais ricos ainda. Assim, como a gente melhorou, né? Aumentou o emprego, diminuiu essa desigualdade geral. A atenção primária, né, que vocês trouxeram, aumentou, quase 60% da população passou a ser coberta. Com toda a dificuldade de educação. Com toda a dificuldade. Educação passou para todo mundo. Então, assim, a gente teve essas mudanças todas. A população, assim, a gente conseguiu também mostrar isso para a população, para eles entenderem isso que tem nos 30 anos. E entender o que a austeridade vai tirar. Talvez se eles verem essas duas coisas, nos ajuda um pouco a abrir os ouvidos. Não sei, tem que pensar um pouco isso, assim. E aí, para quê? Para qual projeto? A questão dos direitos humanos, a gente também avançou, hein? A principal discussão, né, dos direitos humanos. No fundo, isso tudo é direito humano. Esse direito à cidadania é um direito humano, né? E muitos trabalhadores que são contratados pelas organizações sociais, eles não se veem no SUS. Isso. Eles são trabalhadores do SUS, mas eles não se veem no SUS. Eles não defendem o SUS. Eles se veem como organização social, como uma salvação, que o servidor não fazia um serviço de qualidade, não prestava um serviço de qualidade. Agora a gente pode ganhar eles. Você não acha que a gente pode ganhar esse trabalhador? Com certeza. Sobretudo agora com essa proposta do Planeco, do plano acessível, porque para esse plano acessível existir, eles vão ter que acabar com a APS, que é o que estão tentando já aqui no Rio. Né? Não sei se vocês perceberam, o Rio é piloto para o Brasil inteiro. As coisas começam a acontecer aqui antes, porque a crise começou antes aqui por causa do petróleo. Então é mais fácil eles tentarem ir implementando aqui. Se realmente eles detonarem a atenção básica, como estão já começando, né? A hora que começaram a fechar a clínica, os trabalhadores da atenção básica foram para a rua, é que eles fizeram
reabriram as clínicas de família, né? Mas deixa sem ninguém, nada funciona. Se a gente ganha esses trabalhadores mostrando que, olha, vocês vão ter que ser todos colocados para fora para poder vender o Planeco para a população. Né, o plano acessível, no fundo, é só essa atenção básica. Se a gente ganhar eles, mostrarem para eles, no fundo, eles também são manipulados, que a única saída é o SUS, mas aí é um trabalho, não é numa única conversa, é um trabalho construído. Mas a gente ganha eles. Esses medicamentos de alto custo, mesmo quem é atendido no plano de saúde, feito um cadastro e fornecido também pelo SUS. Os transplantes mais complexos já no SUS. São fornecidos pelo SUS. Eles tentam desarticular de várias formas. Transplantes mais complexos, atendido pelo SUS. Esquece que a maioria das referências, no caso, em doenças mais específicas, mais de alta complexidade, é ainda o SUS. O que acontece? Quando eu e a Isabela vou ser internada, eu tenho um plano de saúde da Fiocruz. Eu vou lá, vou ser internada num hospital, o grosso dos hospitais são filantrópicos, né? É público, atende o público e privado. Aí vai lá, me interna pelo plano, sem fila lá, entro rapidinho. Ah, você tem que fazer teu procedimento e tal, esse aqui teu plano paga, esse aqui é só o SUS, tá bom. Então, eles nem falam esse paciente, na verdade, eles acertam a conta lá no hospital. Aí, só que eu já internei, eu não fiquei na fila do SUS. Aí eu vou fazer um procedimento pelo SUS e eu internei antes do que o pessoal que estava na fila do SUS. Entendeu? Vai ser uma parte pelo plano, outra parte pelo SUS, a internação pelo plano, sei lá, tal detalhe dessa prótese a gente vai colocar pelo SUS, que é melhor, tal, não sei o que lá. Eu passei na frente da fila sem eu saber, a população não sabe, afinal tem direito também, só que você passa na frente. Isso é o que acontece a rodo. Então você vai aumentando a fila do SUS, à medida que ela aumenta, vai ficando mais complexa, as pessoas pioram, né? A gente é que nem carro, né? Você não conserta na hora, você vai ficar pior, vai ficar mais quebrado. Então, assim, a cada tempo que você aumenta a fila do SUS, essas pessoas pioram suas condições de vida, o que já é ruim humanamente dizendo, como direito humano, mas também se piora, aumenta o custo para o SUS e aumenta o problema que está ali da pessoa. Aumenta o problema do trabalho, com o trabalho, a pessoa vai voltar pior, trabalhador. É ruim para a economia, é ruim para todo mundo. Né? O país vai crescer menos, então tudo piora. Então, essa história de que os planos privados aliviam o SUS também tem que ser desmistificado, né, gente? A gente tem que começar a contar para as pessoas que é um caô que jogaram pra gente, de que quando tem, ai que bom, tem plano, é menos gente no SUS. Não, eu falei isso no canal Saúde, chamaram lá, pessoal, os colegas de esquerda falaram pra mim que eu tô maluca. Então também presta atenção no que vocês concordam comigo ou não, porque nem todo mundo concorda. Mas eu tô achando ótimo que as pessoas estão perdendo plano. Acho que a única saída de médio e longo prazo é perder o plano, que perca todos nós, porque é o único jeito de a gente lutar pelo SUS. A gente não vai lutar pelo SUS com todas as forças enquanto a gente tiver plano. E com o SUS do jeito que está, ninguém vai deixar de ter plano por vontade própria. Eu não vou largar meu filho de saúde enquanto ele não me largar, entendeu? Agora, se ele me largar, eu vou lutar mais pelo SUS. É isso, é um jogo, gente. Tem toda a organização do sistema. Os planos são várias empresas pequenas. Ele nunca vai ser um sistema como um todo, entendeu? Nunca, pela natureza do privado. É fragmentado pela natureza. A única chance de pensar um sistema como um todo, aquela história da PS, que a pessoa não é só para usar a PS, é para a PS encaminhar ela para outro lugar, depois ela voltar, alguém está olhando a pessoa. Isso só dá para ser uma coisa que é um sistema, com pontos de redes interligados entre eles. Ou você cuida desse sistema e faz em forma de sistema, ou não adianta. Nunca vai ser bom o sistema. Entendeu? Vamos voltar um pouquinho aqui, só para eu passar mais um pouquinho de conteúdo para vocês. A cobertura universal saúde, isso eu queria falar para vocês, gente. Agora, inclusive, eles estão usando muito o termo acesso universal. Isso começou, eles falam que o termo, uma das definições é essa, que é a situação em que todas as pessoas têm acesso equitativo, né, que é da mesma forma priorizando que os pobres possam melhor do que os ricos para chegar a uma normalidade, a serviços de saúde e não sofrem dificuldade financeira pagando. Até não tem nada contra. Aí quando eu fui estudar os documentos, começou lá em 2005 essa história de cobertura universal e tal. Os principais textos da cobertura universal se remetem a um textão dessa Fundação Rockefeller dos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar, porque alguns sindicatos foram treinados com o apoio da Fundação Rockefeller nos Estados Unidos. Aliás, isso é uma pista para entender o sindicalismo no Brasil, que é manipulado, tá? Mas aí já é uma outra conversa, a gente faz um outro dia. Lá, eu botei aqui em pequenininho em inglês, para quem quiser, a tradução é o que fiz. Tem dois pedaços de frase sobre a cobertura universal de saúde, que para mim, assim,
não posso mais concordar com esse negócio. Não tem nem conversa. São dois pressupostos. Um é que grande proporção da população está disposta a pagar por serviços de saúde do setor privado. A outra é que fortes agentes de mercados estão dispostos a pressionar pelo aumento do financiamento público e privado, especialmente nos países de média e baixa renda, para adotar políticas para financiar o seguro de saúde como um meio para a cobertura universal de saúde. Então a gente tem primeiro assim, isso é 2012, vamos contextualizar? 2008 teve a crise, não foi? 2012, as empresas seguradoras lá, eles chamam seguro, né? Antes de qualquer coisa, pensa a Terra, hemisfério norte são os países ricos, o hemisfério sul é a gente, é a África, um pedaço de China, da Ásia, de China e de Índia, que é importante ali também. Então, você tem que pensar o quê? Eles estão falando de quem? Quando eles estão falando de países de renda média baixa, eles estão falando do hemisfério sul. Eles estão fazendo uma proposta da CUSA, é claro que é para a gente, não é para os países do norte, do hemisfério norte, que já tem sistema de saúde para todo mundo. Então, quem que não tem a cobertura universal de saúde? É o hemisfério sul. Eles estão em crise em 2008. Então, essas seguradoras não tinha mais para quem fazer seguro privado de saúde. Com a crise, você aumenta o desemprego, não foi isso que aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, aumenta o desemprego, diminui a renda, poder de compra, as pessoas têm cada vez menos seguro de saúde, as empresas seguradoras vão falir. São ligadas a banco, aliás, né? Seguro, lembra que seguro não é uma coisa, não é um plano de saúde. A gente dá esse nome no Brasil para ficar bonitinho, gente, mas no fundo é um seguro de saúde. É que nem seguro de carro. É uma coisa de pecúlio financeiro, né? O nome certo, aliás, é seguro, tá? O certo é a gente falar temos seguro privado de saúde. O mundo inteiro chama de seguro privado de saúde. Só a gente caiu nessa lorota de plano. Você paga um tanto por mês, quando você precisar, esse tanto vai ser usado para pagar as coisas. Então eles estavam atrás de clientela. Onde está a clientela? No hemisfério sul. Vamos fazer esse projeto de cobertura universal de saúde para eles. É isso que é esse projeto. É por isso que eu sou contra. Eu não sou contra que toda a população esteja universalmente coberta, mas eu quero que seja universalmente coberta por um sistema público que é o mesmo para todo mundo. Eu não quero que uma parte paga, a outra parte usa seguro, a outra parte, entendeu? A proposta deles é que cada grupo de população vai ter de um jeito, quem puder pagar, paga, quem não puder pagar, não paga, uma parte pelo governo, outra parte... Essa somatória de assistências de forma de pagamento é que eu acho que é o que fragmenta, é o que destrói o sistema de saúde. Acho que é isso que a gente não pode aceitar. A gente pode até pegar e falar assim, tá bom, eu quero cobertura universal de saúde, mas uma cobertura universal de saúde para um único sistema bom para todo mundo. Aí sim, mas não é isso que eles estão propondo. E daí que a gente começou a bater nessa cobertura universal de saúde aí, discutir lá, foi num evento lá na Alemanha, discutir com um dos formuladores, que é inclusive o cara que é papa do financiamento de saúde, você fica, o cara falando pelo OMS, né, você fica assim, naquela situação, aí tenta por aqui, eu e um indiano tentando convencer o cara, e não tinha como. Então eu falei, vem cá, você mora na Inglaterra, não é? Ele é. Eu falei, você quer a cobertura universal de saúde para vocês? É assim, não, mas é porque lá a gente já tem o universo da população. Eu falei, sim, vocês têm o universo da população coberta para um sistema público para todo mundo. Vocês na Europa toda que tem isso. Até a Alemanha, que é seguro social, também é isso. Né? Os pouquíssimos que não tem alguma coisa, o governo garante que complementa de algum jeito. E são os mais ricos, não são os mais pobres que não tem. Então, assim, por que vocês estão propondo isso para quem? É para os Países Baixos, eu já tinha lido isso, é para os países do hemisfério sul. Eu falei, a gente não quer, obrigada, a gente quer o que vocês têm aqui. Essa cobertura a gente não quer. Foi só assim eu consegui fazer o cara parar de debater comigo, porque senão não tinha argumento, entendeu? É uma coisa, eles não querem discutir isso, assim, estamos trazendo bem para vocês, né, assim. Tipo, toma, é pro teu bem. Não é que nem homem quando bate na mulher, né? É pro teu bem, meu bem. Sim. Então, assim, a gente tem que entender também que eles estão começando a usar esses termos bonitinhos, entendeu? A gente tem que ficar muito esperto aqui, ó. Isso aqui é o que eu trouxe, foi essa oficina que eu fui na OPAS. Dentro da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, né, que faz parte da OMS, tem pessoas que defendem a cobertura universal e tem pessoas que não defendem. Em todas as instituições tem vários interesses. Aqui na Figurus também vários interesses. Nas casas de vocês também tem, não é? Qual hora que você vai discutir o que vai comer no domingo? Qual vai ser o macarrão? Se vai ser macarrão com frango? Se vai ser o frango assado? O tempo inteiro a gente está discutindo correlação de forças em tudo, gente. Então, e isso é luta política também. A gente vai ter que fazer essa correlação. A gente não quer. Agora eles estão com uma logo aqui, chama Saúde Universal, toda bonitinha. E nessa linha vocês viram esse documento do Banco Mundial que saiu, né? Esse documento que a gente acha que só saiu agora, olha que linda a capa, dá um ajuste justo.
Aí eu trouxe só alguns detalhezinhos para vocês verem aqui dele. Ele faz um resumo executivo. Aliás, quem eles usam os nossos termos, eu estou usando os métodos dele. O resumo executivo que eu fiz é que nem eles têm um resumo executivo. Aí eu li o resumo executivo, que é curtinho, antes de ler o negócio com catatal, assim. Eles começam falando, ó, esse relatório foi elaborado por uma equipe do Banco Mundial, no agradecimento. Eles falam que eles solicitaram... Cadê? Acho que eu não notei bem essa parte. Mas eles falam que isso foi encomendado pelo governo brasileiro. Aqui, ó. Atento à mudança de cenário, o governo federal solicitou ao Banco Mundial a elaboração deste relatório, com o objetivo de realizar uma análise aprofundada dos gastos do governo. Então, foi o nosso governo que pediu para o Banco Mundial, que é o financiador, né? O Banco Mundial, junto com o FMI, Fundo Monetário Internacional, é quem financia os países a contratar empréstimo. Não era nem o sistema único, a ideia era de que você tivesse uma cobertura de saúde que não fosse nem perto da proposta do sistema único que foi montado, proposto na casa. E o Banco Mundial fazia relatórios e mais relatórios falando da saúde, falando da educação. Isso já é velho. Lembra em 93, que era coisa da saúde focalizada? É mais do mesmo, eles vão falando daquele mesmo projeto, vão botando novos nomes, né? No fundo é isso, a gente tem que ficar atento a isso. É que eles haviam se retirado desse debate, mentira, aí que a gente né? Porque são vermes protetores que se arrastam debaixo da sala de onde, que o bicho parece ter uma força sobrenatural de resistência, que fica em latência no mundo animal e que por algum motivo, e gota d'água de sobrevivência, retorna mais agressivo. Eles nunca vão sair. Mais ou menos assim. Eles nunca vão largar o osso. Gente, eles nunca vão largar o osso e a gente nunca vai largar o osso. A diferença é que para eles o objetivo é muito fácil deles se unirem, que é o lucro. Embora a direita também esteja fragmentada, ainda mais no Brasil. Tem a elite agrária, né? Tem o do agronegócio, tem a elite agrária dos coronéis que opera diferente, tem essa elite de capital financeiro. A gente está até no momento mais fácil de brigar com a direita, nesse sentido. Acho que a esquerda está mais fragmentada nesse momento, que a gente já está falando de algumas pistas aqui de comandar. Agora, eles nunca vão largar o osso. Em todas as civilizações a gente vai continuar essa correlação de forças. Cabe a nós estar sempre enfrentando para descobrir estratégias para sempre ganhando. Agora, o que eu trouxe aqui, só rapidinho, vocês verem um pouquinho assim, a que nível que eles chegaram, né? Eles falam que o gasto, a gente gasta muito e mal, que a gente teve lá, de novo, foco nos grupos populacionais mais vulneráveis, para a proteção social, do trabalho e do emprego. Educação, né? Hoje, antes de eu começar a falar, alguém estava falando da importância da educação. As despesas públicas com ensino fundamental e médio apresentam ineficiências significativas. E aí fala da relação professor-aluno, que teria que ter uma quantidade menor. Isso poderia ser realizado simplesmente, eles usam o termo simplesmente, gente, eu fiquei tão nervosa quando eu li isso. Isso poderia ser realizado, assim, como que vai fazer o ajuste? Simplesmente ao permitir o declínio natural do número de professores, vamos ver como que é isso, declínio natural? Sem substituir todos os profissionais que se aposentarem no futuro, até se atingir a razão eficiente aluno-professor. Está escrito aqui, gente, é o Banco Mundial falando isso. E a gente encomendou. Tá? Isso vai indo para tudo, né? Para a saúde, faz de conta que é contra o imposto a subsídio fiscal, mas depois propõe um acesso universal. Então, no fundo, essa cobertura universal. Então, essa política de austeridade está toda ligada a essa proposta de cobertura universal. A gente tem que estar muito atento, que nem os planecos, os planos acessíveis, estão ligados à destruição da atenção primária. Essas coisas estão correlacionadas. Então, talvez a gente não consiga no debate, numa militância, levar isso para a população nesse grau de detalhe, mas isso tem que nos embasar para pensar que estratégias e que projetos a gente constrói, tá? Só para finalizar, tem alguns projetos que vêm sendo feitos no Brasil já. Começou o pessoal da Fundação Perseu Abramo, junto com a plataforma de política social. Eu botei todos os links lá, a última coisa das conclusões, que chama Por um Brasil Justo e Democrático. Eles ficaram 1 ano construindo isso, conversando com várias pessoas, que eles fizeram um projeto para a área econômica. Eles falam, vocês têm que fazer da área de saúde, pelo amor de Deus, pedindo para a SEBS, abraço, a gente fala que vai fazer e não fez o nosso. Aqui no Rio a gente fez um que chama Saúde que Queremos, discutimos lá no auditório do NERJ, lá no centro, na Rua México. Mas assim, já tem um bom consenso com pontos. É ponto, assim, são 25 pontos de qual seria o SUS que a gente queria, mas isso foi em 2016. Hoje já seria outra coisa.
O Bresser Pereira, que foi ministro, que hoje está revendo, isso que é o mais louco, gente. Essa política de austeridade, que tem a ver, que no fundo é um neoliberalismo mais radical, ela é tão radical que eles começam a perder pessoas que fizeram eles acontecerem. Então, o Bresser Pereira, que foi um dos caras que fez a proposta da reforma do Estado para o Fernando Henrique, o Stiglitz, que é um economista com prêmio Nobel, que foi diretor do Banco Mundial ou do FMI, de um dos dois, foi um dos defensores da política neoliberal, né, de políticas focais na América Latina, hoje é um dos maiores caras, os caras que mais são contra isso. Então, é tão desumana essa política deles, que até pessoas que foram defensoras se tornam opositoras. Então, eles também dão um tiro no pé, a gente tem que ficar atento a isso também. O Bresser fez um negócio desse programa que chama Manifesto Projeto Brasil Nação, está na internet, acho que são 6 pontos dele. INESC, que é um instituto que tem em Brasília, ligado a essa coisa da desigualdade e dos direitos humanos. Eles estão ligando agora. Ontem fizeram um debate sobre austeridade e direitos humanos. Está na internet e no Facebook deles. Fizeram um que chama A Democracia que Queremos. Frente Brasil Popular, juntando todos os grupos da Frente Brasil Popular no Brasil inteiro, fizeram ao longo de um ano, saiu o Plano Popular de Emergência, com pontos também. Está tudo na internet, gente. O Projeto Brasil Cidades, um grupo ligado à Emília Maricato de São Paulo, fez um que chama Projeto Brasil Popular, que é ligado a essa questão ambiental das cidades, que é outra questão super importante, porque desde aquela Agenda Brasil, de setembro de 2015, depois virou Ponte para o Futuro, do PMDB, e que eles falam que é para avançar e diminuir as áreas de proteção ambiental, lembram disso? Então, é tudo em nome da produtividade. Isso é uma coisa muito importante, a forma que eles vão destruir nossa possibilidade de sobreviver como seres humanos no país mesmo, né? Daqui a 10, 20 anos, se os caras saem destruindo a Amazônia, saem destruindo tudo, a gente vai, não sei nem pelo que a gente vai lutar, porque não vai ter água, não vai ter nada, né? Isso, assim, já não vai ser fácil de ter água, mas água limpa, né? E saiu agora um da Fianco e Base que chama da democratização ao golpe. Por que eu trouxe esses exemplos? Porque quando eu falo de projetos de nação, vale a pena ler. Esses são poucos, mas isso mostra que tem vários grupos no Brasil que estão ralando para fazer esses projetos. Gente, se vocês forem se propor fazer um projeto de vocês, não é fácil. Sai com uma folhinha de papel com pontos do que é consenso entre vocês. Mas em compensação, vocês vão ficar um ano se matando, mas depois vocês vão ter um vínculo e uma construção do que vocês têm entre consenso com vocês, que faz eles reposicionar no debate. Quando eu fiz isso internamente no SEBS, a gente, assim, a nossa discussão política é em outro nível. Eu sei no que eu não concordo com cada companheiro hoje e por quê. Então, isso você faz a tal da autocrítica construtiva, né? E te permite construir e propor. Então, hoje em dia, a gente diz que a gente resiste, a gente analisa o que está acontecendo, a gente formula e propõe. A gente tem que ter esses 4 pontos, entendeu? É resistir, analisar, formular e propor. A gente tem que propor agora, para na hora que a gente conseguir mexer na correlação de forças, a gente conseguir ter o que emplacar. Então, gente, só assim, hoje a gente falou de coisas duras, né? Aquilo que eu falei que ia chegar para trazer coisas duras, difíceis. A gente tem muitos colegas, ainda mais aqui no Rio, né? Vocês devem ter também muita gente deprimida, muitos colegas deprimidos. Não é realmente brincadeira, eu fico fazendo graça, brincando, mas assim, é muito sério, né? Isso que está acontecendo com a gente. É muito grave, é muito difícil de mudar, mas de outro lado a gente vê, e vai ficar muito mais grave, a gente também tem que ter isso na cabeça, não vai ser melhor em 2018, vai ser muito pior. Eu estou falando isso para a gente entender, para a gente não esmorecer. A gente, não é que não pode ficar deprimido, chora, tá, babá, enche a cara, conversa com um amigo, briga com outro, mas depois refaz a briga, melhora e reconstrói, que senão não aguenta. Então a gente viu que isso é duro, gente, mas a gente viu que a gente avançou nesses 30 anos com a proteção social da Constituição Cidadã, apesar de todas essas forças que o tempo inteiro estiveram contra aqui, e que são hegemônicas mesmo, e vão ser hegemônicas sempre, a força do capital sempre vai ser, só que a gente não é um contra-hegemônico bobo, a gente quer viver melhor, então a gente vai estar o tempo inteiro lutando, e aí a gente tem como pensar, isso que a gente viu essas lutas de 3, 4 anos para cá, esse monte de projeto, a Frente Brasil Popular no começo, a primeira reunião que eu fui da Frente Brasil Popular lá no centro, eu fui mas com uma má vontade, sem saco nenhum, achando que ia ser tudo só um grupinho igual, você chega lá, um monte de estudantes, estava ocupando a escola, um monte de gente de alguns partidos, outros sem partido, fala, opa, sabe, assim, ali eu entendi que ia sair uma coisa interessante, não deu um ano, saiu o programa, então assim, tem muitos grupos, gente, a gente tem que acreditar que as coisas estão acontecendo na periferia, que o jornal não mostra, então a gente não vai ganhar a grande mídia nunca, na Europa a esquerda já entendeu que não vai ter a grande mídia, a gente tem que continuar o nosso trabalho de base, ó,
Força na peruca. As redes sociais. Tá? Então, super obrigada. Espero ter ajudado. Olha só, queria agradecer a Isabela e dizer o seguinte, que você conclamou, né, o fórum a tomar uma posição, a gente aqui está sempre tentando tomar uma posição, mas você cometeu essa infração com a gente de obrigar... Nem sabia que estava de obrigar-nos a tomar uma posição concreta. Eu queria propor que a gente não só examinasse os documentos para ver se tem condição de contribuir um pouco, como também fazer uma carta declaratória de luta do Fórum Intersindical em relação a esse contexto, né? Claro que o nosso foco é a saúde do trabalhador, mas talvez colocando alguns ingredientes um pouquinho mais ampliados, né? E ter uma espécie de carta de princípios do Fórum Intersindical a partir dessa conclamação tua. Se você concordar, a gente vai trabalhar nisso aí nos próximos meses. A gente pode levar esse debate para alguns sindicatos que quiserem também, para ter mais público e todo mundo ir junto, entendeu? Acho que também tem que começar a fazer isso, não ficar só cada um no seu sindicato, né? Com a carta, vocês gerem essa carta, vocês chegam com... A ideia, né, com uma carta mesmo, né? Obrigado, muito obrigado. Tá? Obrigada eu.